muito do nosso emocional vai para a nossa vida financeira. Nós nos comportamos financeiramente de acordo com aquilo que nós somos. Então é muito importante nós entendermos isso. Nós estamos numa sociedade consumista, não apenas por uma questão de educação financeira, mas por uma questão emocional. Então o povo, quanto mais ferido, mais compra. E aliás, se você observar as propagandas para consumo, eles sempre trabalham nas pessoas a ideia do ser. Para que você seja feliz, é importante você ter tal produto. E eles sempre vão associar o consumo a um estado emocional. Então é por isso que você vai observar muitas pessoas feridas, essas pessoas elas têm descontrole financeiro. Uma coisa está ligada à outra. Ferida emocional, todos nós temos. Todos nós vamos ter. Por quê? Porque sempre temos emoções e no decorrer da nossa vida, nós vamos tendo coisas que vão ferindo a gente. É muito natural, gente. Então, se eu perguntar aqui, nós temos alguma ferida emocional? Todo mundo aqui vai ter. A não ser que você viva dentro de uma bolha, né, que ninguém pode falar nada com você, mas, por exemplo, se alguém falar uma coisa que te fira, se acontecer uma coisa que te desagrade, você vai ficar emocionalmente chateado. Chateação é um estado emocional. Então, é normal que as nossas emoções, elas sofram. O que nós chamamos de ferida emocional é exatamente isso. A gente sofre com algumas situações, né, com algumas palavras, com algumas coisas que vão lá contra a nossa emoção e nos chateiam. O problema não é a gente ter uma ferida emocional. O problema é saber como lidar com as nossas feridas. Então, o problema todo nosso está em como a gente tem lidado com as nossas emoções, com aquilo que nos fere, com aquilo que nos chateia, com aquilo que vai vindo contra o nosso estado emocional. Então, tem muita gente que carrega um histórico de emoções negativas, não sabem lidar com elas e isso está afetando o estado da pessoa, quem a pessoa de fato é. Então, por isso, a sociedade, por exemplo, ela tem um tipo de comportamento negativo. O pessoal de marketing já pescou isso, já percebeu isso, e por causa disso eles fazem as propagandas em cima da realidade do brasileiro. Vou dar um exemplo. Produto de sabão em pó. Ele sabe, ele observa, ele vê que as mães, por exemplo, ficam chateadas com os filhos que sujam roupa demais. Não é apenas ter que lavar, mas tem a máquina. Não, mas o trabalho que dá, às vezes aquela roupa fica encardida, a mulher fica chateada, fala, puxa, olha aí, por que esse menino fez isso? Por que derramou isso aqui? E aí, uma vez acontecer, é uma coisa. Mas você imagina a dona de casa que tem que fazer aquilo continuamente e sempre tem que lidar com aquelas... A mulher vai ficando chateada. São feridas emocionais. Então, ela vai ali ficando chateada. E aí, o que o mercado faz? Nós temos a solução para a tua chateação, para o seu problema emocional. Esse produto aqui, ele tira tudo. Ele lava até a alma da roupa, né? Faz ficar branquinho, branquinho. Aí a pessoa fala, é isso que vai solucionar o meu problema emocional. Né? Ela não está querendo só lavar a roupa, ela está querendo resolver um problema emocional. Aí ela vai comprar aquele produto. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então tudo é assim. Imagina a pessoa ter que andar de ônibus todo dia, aí tem dia que está chovendo, aí tem dia que tem lama, a pessoa fala assim, puxa, mas como eu queria ter um carro. Eu estou chateado, porque olha só, eu tenho que acordar cedo, tenho que acordar 5 horas da manhã, aí tem que pegar o ônibus lotado, se for mulher então, tem que entrar no ônibus lotado, com um monte de macho fedorento, os caras passando, se esfregando nela, não dá, eu não aguento mais, eu preciso tomar nem que seja uma motinha. Aí você vai ligar a televisão e fala assim, você agora pode ter o carro dos seus sonhos. Olha, ele leva você com conforto.
E nunca botam nas propagandas, vocês podem observar, eles nunca botam assim, um carro lotado de gente. Sempre uma pessoa sozinha, para dar ideia que espaço. Você não está reclamando de lotação? Ali não, ali é espaço. É uma pessoa dirigindo numa estrada descongestionada. O sonho de qualquer brasileiro, né? Não faz propaganda com o cara dirigindo no engarrafamento, né? Porque isso não dá ideia de liberdade. Não é apenas um desejo de consumo, é uma resposta, uma solução para um estado emocional. Vocês estão entendendo, gente? Então, eles botam até numa estrada que não existe no Brasil, né? Você vê assim, gente, estrada linda, sem nenhum buraco, sem nenhum carro, só ele andando naquela estrada. Você fala, é meu sonho. É uma resposta a um estado emocional. Então, nós precisamos entender que as coisas funcionam assim. E nós temos feridas. E a gente precisa tomar cuidado com as nossas feridas, com os nossos problemas emocionais, porque eles afetam diretamente a nossa finança. Porque a gente sempre vai buscar uma resposta financeira, consumindo para o nosso estado emocional. Por isso tem tanta gente endividada. Tá? Partindo disso, como que a gente pode tratar as nossas emoções? Bem, eu amo Jesus, as palavras de Jesus, porque elas servem para tudo e para todos. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia lá, versículo 9. Para essa oração também tem uma resposta emocional, né? Jesus fala assim, os discípulos estão perguntando para Jesus como é que vai orar, e Jesus vai falar, olha, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então eu quero começar por aqui. A oração de Jesus, ela é também uma oração de cura emocional. Primeira coisa que Jesus começa a dizer na oração é Pai Nosso. Jesus está nos levando a uma paternidade, a identificar paternidade. Por que identificar paternidade é importante? Porque a figura do pai é uma figura de proteção. Ela tem essa função. Para que serve o pai? O pai é para proteger. A mãe é para acalentar. O emocional da criança funciona assim. Quando a criança machuca, ela grita quem? A mãe, ela não vai gritar o pai. Né? Entrou um espinho no pé da criança, ela fica ali, ai, mãe, mãe, vai chamar a mãe. Ela não vai chamar o pai, porque ela fala assim, meu pai vai vir com um facão, vai arrancar meu pé e falar, pronto, problema resolvido. Né? Mas ela chama a mãe, porque a mãe ela vai dar o acalento, ela vai colocar no colo, então associa-se à mãe. O pai é quando a criança está no perigo. Você pode observar. Quando ela precisa de alguém forte. Quando ela precisa de alguém que venha intervir. Pai! Eu vou chamar meu pai. Está na escolinha lá, os meninos vão mexer com ela, fala, vou chamar meu pai. Meu pai é forte. Né? A criança tem a ideia de proteção no pai. E como nós somos filhos de Deus, nós muitas vezes achamos que estamos soltos na terra, e principalmente diante de um problema, de uma adversidade, de algo que precisa de uma resposta emocional. A gente fala, eu estou sozinho, eu estou largado,
eu estou abandonado. Jesus começa a oração dizendo, não, está todo mundo vinculado ao Pai. Nós temos um Pai. E se nós temos um Pai, nós temos proteção. Então é isso que a gente precisa entender. Então o primeiro segredo para a cura emocional é a gente entender que todo mundo aqui tem um Pai. E o que o meu Pai faz? Ele me defende. Meu Pai é forte. Entendeu? Nós somos crianças, mas nós temos um Pai que é forte e que protege a gente. E que na hora que a gente pede para Ele vir, Ele vem. Então, vamos entender isso. Jesus vai resgatar nos homens a ideia de paternidade na oração do Pai Nosso. Então, a primeira coisa que você precisa entender para a sua emoção é: você tem um Pai. Então, trazendo isso para as nossas vidas, hoje nós somos uma resposta daquilo que nós vivemos emocionalmente no passado. Se você, por exemplo, viveu uma vida emocional de rejeição, então você não precisa carregar a rejeição hoje, porque você tem um Pai. O que eu preciso entender? Eu preciso quebrar a minha crença antiga para estabelecer uma nova crença. Eu preciso entender isso na minha mente, no meu subconsciente, na minha alma, de que eu não sou mais rejeitado. Tem gente que se sentia rejeitado, tem gente que se sentia abandonado, porque de repente perdeu pai, perdeu mãe, aí foi adotado, aí fala, eu sou rejeitado, eu fui abandonado, ninguém quer saber de mim. Deus também vai me tratar de uma forma muito superficial. Se der, deu, se não deu, não deu. Aí, o que acontece geralmente com esse tipo de pessoa que se sente rejeitada? Ela começa a mentir demais. Então, uma pessoa que mente muito, ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa com problema emocional. Então a gente fala assim, nossa, a pessoa mentirosa, não quer nem saber dela. Não, ela está precisando, é justamente do contrário, é ser acolhida e entender que ela não precisa maquiar quem ela é. Então as pessoas às vezes começam a mentir, falar, não, mas eu tenho isso, eu faço aquilo outro. Você já viu gente que é assim? Que você olha para ela, ela faz tudo. Ela sabe tudo. Ela conhece tudo. Ela tem o domínio de tudo. Essa é uma pessoa que se esconde atrás de um estado mentiroso de quem ela é, para que a gente possa falar, eu aceito você. Mas no fundo, ela tem um problema de rejeição. Então isso vai afetar a vida dessa pessoa e geralmente, esse tipo de pessoa tem descontrole emocional. Por quê? Porque ela também faz isso com as finanças. Ela vai falar, eu preciso me mostrar para as pessoas o que eu não sou. Porque eu não me aceito quem eu sou. Então eu preciso me transformar. E como é que eu me transformo? Eu me transformo sendo uma pessoa que vai ser aquilo que as pessoas vão querer que eu seja, que vão me aceitar se eu for assim. Então, se eu ando de ônibus, não, eu não posso andar de ônibus. Eu preciso comprar um carro, porque quando eu tenho um carro, as pessoas vão me aceitar melhor. Eu não quero que elas me vejam como quebrado, senão elas vão me rejeitar. Elas não vão me aceitar. Por isso que a igreja ela tem um papel muito importante. Porque a igreja ela é um agente curador. Nós não aceitamos as pessoas pelo que elas têm. Nós aceitamos as pessoas por quem elas são. Né? E a gente chama as pessoas para a realidade de que elas são filhas de Deus. Gente, a nossa filiação é a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. Porque é a base, é a coluna da nossa cura. Saber que nós somos filhos de Deus e que você não precisa se disfarçar de nada. Você só precisa ser filho de Deus. E que Deus nunca vai lhe rejeitar. Pelo contrário, Ele entrega o seu único filho por amor a você. Ele entrega o filho legítimo para adotar. O filho gerado por Ele, como diz a Bíblia, né? Ele foi gerado do Pai. Ele entrega esse filho gerado a fim de que nasçam filhos e esses filhos sejam
adotados e enxertados nele. Então nós fomos enxertados no amor de Deus, a gente não é mais abandonado, a gente foi adotado por Deus, e como filhos adotivos, nós somos tão amados quanto, nós temos uma filiação, a gente tem uma resposta para as nossas emoções. Então você não precisa se sentir menor do que ninguém, você não precisa ser rejeitado por ninguém, você pode sair de qualquer lugar com a cabeça erguida, sabendo que você é filho de Deus. Quando isso entra na nossa alma, irmãos, é a base da cura da nossa vida. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Uma outra coisa, o padrão que a gente vive não é o padrão dos céus. O padrão que a gente vive é modelo humano. O padrão é padrão do homem. Então a gente está olhando aqui, a gente procura referências humanas. E Jesus está falando, não, você não vai buscar uma referência humana. Sua referência é o céu. Porque o Pai Nosso que está nos céus, Ele estabelece em nós os princípios celestiais. Então o nosso padrão não é o padrão da terra, é o padrão do céu. O padrão da terra é o ter. O padrão do céu é o ser. E não, no céu, a Bíblia diz que não há ninguém mais importante do que você. Fora Deus, obviamente. Porque você foi criado à imagem de Deus. E nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, se eu começo a entender isso, eu paro de buscar o padrão da terra, porque o padrão da terra acaba. O padrão da terra é traça e ouro. Acabam. Por isso Jesus vai dizer que nós não devemos acumular tesouro na terra, porque os nossos tesouros de terra acabam, mas nós precisamos acumular o tesouro aonde? No céu. Então quando eu começo a entender que o meu padrão não é o dinheiro, mas o meu padrão é o reino de Deus, gente, muda. Eu não preciso ter uma roupa nova, eu não preciso ter um carro novo, eu preciso estar com a minha vida renovada em Deus a cada dia, e a cada manhã as misericórdias do Senhor vão se renovando sobre a minha vida. O que me deixa feliz não é se eu estou tendo coisas novas, o que me deixa feliz é saber que a cada dia estou caminhando com o Senhor. Não estou na relação de consumo, eu estou na relação com Deus. Por isso é tão sério que Jesus vai tratar dessa questão, dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Ele vai colocar dois senhores para o homem. Ou o nosso Senhor é Deus, ou o dinheiro. Entenderam por que o dinheiro é uma problemática? Porque nós estamos destronando o Deus do dinheiro. E a gente precisa destroná-lo. O dinheiro não é senhor, o dinheiro é servo. Então nós precisamos entender que tudo que nós temos e somos, vem do Senhor. Dele vem o nosso sustento e cuidado. Não por acaso, na oração de Jesus, ele vai falar de tesouro. Depois da oração do Pai Nosso aqui, em Mateus capítulo 6, Jesus nesse sermão da montanha, ele vai falar sobre riquezas. Jesus, ele vai destronar a riqueza aqui depois da oração. Para vocês entenderem que Jesus também está focado aqui na resposta emocional. Então eu não estou precisando ter para ser. Eu simplesmente sou. Eu também não preciso fazer nada para ser aceito. Eu simplesmente sou filho de Deus. E pronto. Eu aceito. Gente, Deus me ama tanto que eu não preciso de molduras humanas. Ai, como eu queria ser igual o Marcelo. Todo mundo ama o Marcelo. Ai, eu vejo o Marcelo, as pessoas gostam de conversar com ele. Puxa, as pessoas não gostam de conversar comigo.
Eu acho que eu preciso ser igual ao Marcelo. Vou tentar comprar uma camisa igual a do Marcelo, vou deixar minha barba ficar branca igual a do Marcelo. Eu quero ficar igual a ele, porque aí eu vou ver se as pessoas me amam, porque deve ser isso. Aí eu começo a buscar ser igual ao Marcelo para poder as pessoas me aceitar. Não funciona assim. Seja você. Seja você. Tem a musiquinha que ela trata da nossa cura interior, que é muito interessante. A gente não dá muito valor nessas coisas, mas a música que a gente cantava na infância é: se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou. Tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. É mais que uma musiquinha, é uma música de cura, né? Olha que coisa interessante. Deus me fez assim. Gente, eu sou diferente. Não adianta eu querer ficar igual a ninguém. Eu sou diferente. Eu tenho uma estrutura óssea diferente, eu tenho um DNA diferente, meu corpo é diferente, meu jeito é diferente, minhas manias são diferentes da sua. Eu nunca vou conseguir ser igual a você. Meu padrão não é você, meu padrão é Deus. O seu padrão não sou eu, o seu padrão é Deus. Quando a gente muda isso, a gente se liberta. Porque a gente não fica querendo ser igual a ninguém. Por que eu falo tanto contra coach aqui? Não é porque coach é pecado, mas é porque as pessoas tiram referências. Falam assim, opa, eu quero ser igual. Porque se eu conseguir, você vai conseguir. Eu tenho, você pode ter. Peraí, você fala assim, então peraí. Está abrindo minha mente. Não, está te escravizando. Porque você não precisa ter, você só precisa ser. Ter é consequência. Tem gente que vai viver a vida tendo casas e vai alugar e pode viver de aluguéis. Tem gente que vai viver a sua vida nessa terra de aluguel. E nem por isso o que vive de aluguel é menor do que aquele que tem casas. Você está entendendo? Porque não é o nosso estado financeiro que determina quem somos. Não é aquilo que você possui que determina quem você é. E uma pessoa que, de repente, vive de aluguel, tem muito mais para ensinar sobre, de repente, até finanças, do que aquele que possui bens. Porque não é o que tem, é quem somos. E quando eu começo a me aceitar, eu começo a tirar de mim máscaras, porque eu não vou precisar de máscara para poder ser aceito por ninguém, eu simplesmente sou. Estado emocional, irmãos. Nessa manhã eu quero orar com você sobre isso, mas eu quero continuar a oração de Jesus. Ele vai falar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para a nossa resposta emocional, a gente precisa entender que até o nosso sustento não vem de nós, vem de Deus. Que maravilhoso isso. E Jesus está falando, aprenda a pedir a quem realmente interessa. Peça ao Pai. Porque não é o Pai o protetor? Não é o Pai que traz a provisão? Fala com o Pai. Pai, eu preciso do pão de hoje. Jesus não pede para que a gente busque o pão de amanhã. Por quê? Porque o próprio Jesus vai nos ensinar no Sermão da Montanha que nós devemos agradecer a Deus pelo dia de hoje e pelas coisas que nós temos hoje. Mas aqui, pastor, tem o contexto daquela época, o povo não guardava coisa, não tinha geladeira, não tinha conta bancária, era o que produzia. Sim, mas o princípio é o mesmo.
O princípio é o mesmo. Quem nos sustenta é Deus. Ou você acha que você está trabalhando pelo teu mérito? Porque tem muita gente mais qualificada que você que está desempregada. Ou você acha que você comeu hoje por causa do seu sacrifício? Quem nos deu o alimento foi Deus. Tem países aí no mundo que a pessoa está com dinheiro no bolso e não tem o que comer. Mas o Senhor foi misericordioso conosco e nos providenciou no dia de hoje o alimento. Então, Senhor, obrigado pelo pão de nosso desse dia. Entenderam, irmãos? Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a mudar a minha crença. Não é conformismo, é entender quem nós somos. Eu estou falando com filhos de Deus. E filhos de Deus sabem a quem recorrer, sabem em quem confiar. Então, essa oração de Jesus, ela é altamente dependente e ela cura a gente. Olha o que ele diz também no verso 2. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bem, uma vez que eu entendo que até agora o que eu falei foi sobre paternidade, e aqui também continua, obviamente, aliás, toda oração de Jesus tem a ver com paternidade. Mas agora, Jesus vai entrar num ponto importante. Primeiro você tem o reconhecimento de quem Deus é e de quem você é, como filho de Deus. Resolvido esse problema aqui, eu entendo quem eu sou, eu entendo quem Deus é. Vem o segundo ponto. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas. Eu reconheço que eu tenho dívida com Deus antes de qualquer coisa. Antes da minha relação com o próximo, eu sou devedor de Deus. Antes da minha relação com o próximo, a minha relação com Deus, ela é importante. É mais importante. Então, eu vou falar com Deus o seguinte, olha o que Jesus me ensina. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe as dívidas. Eu reconheço que eu tenho dívidas contra o Senhor. Eu tenho coisas contra o Senhor. E eu preciso que o Senhor me perdoe. Mas qual o parâmetro do perdão que eu vou ter? Não é o de Deus, é o do próximo. Então por isso Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas na medida, na proporção, como eu perdoo o meu devedor. Deus se relaciona comigo nessa relação de perdão do mesmo jeito que eu estou fazendo com o meu irmão. Jesus muda o foco e o padrão aqui, porque antes aqui eu estou pedindo e o padrão é celestial. Mas agora o padrão sou eu. Eu quero, Senhor, que Tu faças comigo o que eu faço com o outro. Então agora deixa eu falar um assunto um pouquinho mais delicado com você. Nas nossas relações com os homens, nós nos ferimos. Porque o ser humano é ser humano. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O ser humano, ele tem ambições. O ser humano tem falhas. O ser humano também tem feridas emocionais. E cada um vai dar a sua resposta emocional de acordo com aquilo que vai entendendo. E nós podemos nos ferir na caminhada. Então, por exemplo, tem filhos que têm problemas graves com os pais. Com o pai ou com a mãe, porque o meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. Tudo bem, eu entendo que essa relação trouxe ferida. Isso é uma realidade? Sim, é uma realidade. Mas eu estou com dificuldade de perdoar. Por que você está com dificuldade de perdoar? Porque você está lendo a partir de um padrão que você estabeleceu na tua cabeça. O meu pai, ele teria que ser assim, porque foi isso que eu estabeleci na minha mente. Meu pai não é assim.
Minha mãe deveria ser assim, porque foi isso que eu estabeleci na minha mente, é a minha necessidade, e ela não é assim. O meu irmão, ele deveria ser assim, e ele não é assim. Então veja só, quando eu me relaciono com outras pessoas, será que essa ferida, ela realmente é do tamanho do problema, ou ela é do tamanho da minha frustração? Porque tem uma diferença muito grande. Se eu tenho uma perspectiva a seu respeito e você não corresponde a essa perspectiva, eu vou culpar você. Então eu me frustrei e estou jogando a minha frustração em cima de você. Olha o problema. Eu queria que meu pai fosse carinhoso, meu pai nunca me deu um abraço, mas vem cá, ele precisava? Precisa para o seu padrão. Para aquilo que você idealizou. E se seu pai não tivesse braços? Entendeu? Nós estabelecemos os padrões. E se a gente não tem uma resposta, conforme o padrão que a gente estabeleceu, a gente está frustrado. E como a gente se frustra, a gente culpa o outro. E isso é muito normal na gente que é ser humano. O que a gente fez? Quando a gente olha para Gênesis, a gente vai ver Adão fazendo exatamente isso. Adão vai lá, olha para Eva vai dar o fruto para Adão, ele tem uma frustração e ele culpa a Eva. Eva vai culpar a serpente, porque teve uma frustração. Não era como eu imaginei. Mas veja só, antes de pecar, Deus não havia criado eles à imagem de Deus? Eles não eram perfeitos? Viu Deus que era muito bom? Então o que está errado aí? Errado não estava na criação, estava na perspectiva. Então, às vezes, a gente coloca padrões e a gente fala, teria que ser assim, porque para mim isso é amor. Mas aí, de repente, você tem um pai que está viciado em bebida alcoólica, um pai que não tem como te dar um amor, não tem como te dar atenção, não sai com você, não quer te ouvir. Aí você fala, tá vendo, meu pai me rejeita, meu pai só quer saber de brigar, meu pai só quer saber disso, só quer saber daquilo, ou minha mãe só quer fazer isso, só quer fazer aquilo. Beleza. Mas quem disse que tem que ser conforme você quer? O seu padrão não pode ser... Você não pode colocar toda a tua expectativa no outro, porque homens são falhos. Se você começa a quebrar isso, você começa a falar assim, Senhor, eu te agradeço. Por exemplo, eu tenho um pai que não correspondia aos meus padrões. Não corresponde até hoje, os meus padrões. Mas eu não me frustro com isso. Aí eu agradeço a Deus, eu falo, Senhor, e eu falo isso para ele. Falo, pai, eu tenho prazer e orgulho de ser seu filho. Eu agradeço a Deus por ser meu pai, porque eu só sei o que eu sei por sua causa. Tanto as coisas positivas, quanto as negativas. Eu aprendo com meu pai até hoje. Entende? Não tem aquele negócio de, puxa, como eu queria que meu pai fosse assim. Por quê? Eu coloquei um padrão. E o meu padrão não vai corresponder a um homem que tem as suas feridas, que tem as suas mazelas, que tem as suas dores. E eu preciso entender que meu pai, por exemplo, já que estou usando como exemplo meu pai não tem, meu pai também tem as suas feridas, meu pai também tem os seus problemas, as suas dores, e ele está dentro de uma condição, de uma realidade emocional dele. E o que eu preciso fazer como filho de Deus? Eu preciso saber que o meu Pai Celestial colocou no meu coração amor pelo meu pai, eu aprendo com meu pai. Humano, coisas boas e coisas ruins. E que eu estou disposto a continuar amando o meu pai. Independente de qualquer coisa. Acabou minhas feridas. Porque não é o que se faz ou deixa de fazer. Muitas vezes a gente fica carregando mágoa no nosso coração porque a gente exige que o outro mude. Não, eu não vou conversar com a pessoa enquanto ela não se arrepender.
Mas como assim? Se arrepender em que padrão? O único caso em que Deus não trata de perdão e arrependimento é caso de rebelião. Porque rebelião é comparada a pecado de feitiçaria. Então, quando a gente se rebela contra Deus, Deus fala ok. Se a gente se rebela contra o Espírito Santo, Deus vai falar ok. Fechou a porta. Rebelião é um problema muito sério. Mas isso não pode ser pertinente a nós que somos filhos de Deus. Não pode haver no nosso coração desejo de rebelião, nem contra a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossas autoridades, nada disso, nada de rebelião. Por quê? Porque eu não posso exigir dos meus líderes, do meu próximo, um padrão que eu tenho estabelecido como uma necessidade emocional. Porque a minha necessidade emocional foi respondida lá atrás, na oração de Jesus, dizendo Pai Nosso. É aqui que está a resposta emocional. É quando eu fecho a porta do meu quarto e eu vou falar com o papai e falo assim, pai, aqui estão as minhas ansiedades, as minhas expectativas, o meu coração, os meus desejos, está aqui, Senhor. É ali que eu coloco toda a minha expectativa. Por isso que a oração é importante, porque a oração cura a gente. Depois, eu só tenho que amar, porque eu sei que todo mundo é falho. Eu sei que meu pai é consequência. Uma vez eu sentei com meu pai e falei com ele assim, pai, eu sempre tive vontade assim, de fazer algumas coisas com o Senhor, eu nunca consegui. Por que o Senhor tinha problemas com essas coisas? Por exemplo, até conversar com o Senhor. Eu nunca tive esse acesso assim, de sentar e conversar. É a primeira vez, eu já estava com, sei lá, uns 30 e poucos anos, sentei com ele e falei isso com ele. Falei, por que... Aí ele, sabe o que meu pai falou? Olha só, ele falou assim, eu nunca consegui conversar com vocês porque eu não sei como fazer isso. Meu pai nunca sentou comigo e conversou. Foi aí que eu falei, caramba, eu estou exigindo de um ser humano uma coisa que ele nunca teve. Uma pessoa que tem problema na sua relação, tem problema de falta de amor, como é que eu posso exigir isso das pessoas? Não tem como. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Por isso, se você tem uma relação com Deus, você vai conseguir amar as pessoas e vai conseguir entender amor. Mas sempre as nossas relações com o próximo são falhas, gente, sempre. Eu sempre vou falhar com vocês e vocês comigo. Quanto mais próximos nós estivermos, mais a gente vai falhar. Vai ter uma hora que eu vou esquecer de alguma coisa. Eu falei, esqueci. Aí o que você vai ter que fazer? Eu te perdoo. Perdoou porque para você, emocionalmente, aquilo não teve tanta importância. Mas você imagina que você estava precisando muito de mim, de repente eu esqueci, não fui. E você fala assim, tá vendo? O meu pastor... Mas por que aquilo ali feriu mais? Porque você deu uma atenção emocional maior para aquilo. Deu para entender? Assim funcionam todas as nossas relações. Mas nós somos seres humanos. Você não pode colocar o teu padrão em cima de homens. Nosso padrão sempre é o Senhor. Quando a gente faz isso, nós nos libertamos e libertamos o outro. Por isso Jesus vai falar, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como temos perdoado. Talvez a lógica da nossa cabeça fosse, Senhor, ensina-nos a perdoar como o Senhor tem nos perdoado. Né? Acho que a oração seria mais lógica na nossa cabeça se fosse assim. Senhor, que nós perdoemos como o Senhor nos perdoa. Mas Jesus está falando, não é assim, Pai. Ensina-nos, perdoa-nos como nós temos perdoado. Por isso, irmãos, se você tem problemas emocionais que precisam ser resolvidos com qualquer pessoa, você precisa perdoar. Mas eu tenho dificuldade. Tem dificuldade, mas não é por causa da pessoa. Você tem dificuldade por sua causa. O problema tem o tamanho da atenção que você dá para ela. Aprendi isso com o meu filho Asaf. Então, se você realmente dá muita atenção para aquilo, se você foca naquilo, aquilo é muito grande para você. Mas é porque você não sabe as coisas que eu sofri. Realmente não sei, mas uma coisa eu sei, que você é maior do que esse problema. Você é maior do que essa situação emocional.
Você não precisa ser escravo do resto da vida emocionalmente de uma coisa que aconteceu lá atrás. Você não precisa ser maior que isso, meu irmão. Entendeu? Não coloque tua expectativa no passado, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Em pessoas, em gente que falha mesmo, que erra mesmo. Não faz isso não. Porque você se fere, se magoa, aí deixa de fazer um monte de coisa. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Estou enfatizando tanto, por exemplo, em relação com pais. Porque muitas vezes o pai chega para o filho e fala assim, seu burro. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe é engraçada. Quando eu era pequeno, a minha mãe chegava, botava a gente para estudar e falava assim, bora, quanto é 8 vezes 7? 23? 50. Cara, não, peraí. Aí ela pegava o chinelo, botava em cima da mesa, assim, ó. Botava o chinelo em cima da mesa e fazia assim, fala. Aí pronto, aí que sumiu os números, né? Aí eu, B, X, sei lá, eu querendo chorar. Ela, se você errar mais uma vez, eu vou te acertar com essa chinela. Aí eu ficava desesperado. Aí começava a chorar, e a Valéria do outro lado já estava chorando, desesperada, falando, eu sou a próxima. E se eu era burrinho, a Valéria, então, tadinha, pior ainda. Aí ela chegava e falava assim, fala. Aí eu errava de novo, aí ela... burro! Eu chego a ver aquela goelinha da minha mãe mexendo assim, ó, sininho. Eu falei, eita, velho. Meu cabelo ia para trás, assim. Seu burro! Né? Aí eu, ai meu Deus do céu, minha mãe, as didáticas dela, é engraçada. A gente fica malhando dela até hoje. Né? Mas por isso que eu fui para teologia. Eu falei, longe de matemática, não é minha área. Mas o que acontece, gente? Se eu ficasse falando agora, eu preciso ser o maior matemático do mundo só para esfregar na cara da minha mãe. Tem gente que faz isso. Fala, porque às vezes o pai chega e fala assim, você é um burro, você não vai para lugar nenhum, você não vai vencer na vida. Aí a pessoa vai falar assim, quer ver? Agora eu vou fazer, só para dar uma resposta. Gente, é ferida do mesmo jeito. E aí você quer fazer a coisa acontecer só para esfregar na cara do pai, da mãe. É ferida do mesmo jeito. Você não tem que tentar ser nada e provar nada para ninguém, porque o problema não é só isso. Aí tem gente que ainda fala assim, mas pelo menos deu certo. Não deu certo não. Porque o problema não foi você apenas ganhar o dinheiro, o problema é o que você agora enxerga como resposta emocional para você. Toda vez que você tiver um problema, uma ferida, você vai querer dar uma resposta emocional. Você vai falar, eu não posso ficar por baixo. Em nada você não vai querer ficar por baixo. Então você sempre vai querer sobressair. Você sempre vai querer ser o certo. Você sempre vai querer ser o dono da razão. E Jesus fala o seguinte, fala, aí, pede perdão. Simples assim. Não, mas também, eu vou pedir, mas... Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu quero te pedir perdão. Eu não sabia nem o que era. Aí eu falei assim, tá, mas por quê? Não, eu quero te pedir perdão porque você fez isso. Aí eu, tá, entendi. Tá bom, tá perdoado. Mas na verdade ela estava querendo que eu pedisse perdão, né? E aí eu não sabia nem o que eu tinha feito. Então, às vezes a gente vai pedir perdão assim para a pessoa. Irmão, vem cá, eu queria te pedir perdão, tomar ceia agora. Eu queria te pedir perdão. E a pessoa, eu? Eu quero te pedir perdão porque você é tão cínico comigo. E começa a afetar o irmão. Aí você fere o irmão. Não precisa disso, gente. Pedir perdão é você se despojar. Sabe? É você falar assim, olha, eu não estou atrás da minha verdade. Eu não quero levantar o troféu da vitória da verdade. Uau, como eu sou sempre certo, correto. Eu estou simplesmente dizendo, eu estou abrindo mão de mim mesmo, estou me despojando e dizer a você que errar faz parte do processo e meu coração está aberto. Perdoar é isso, pedir perdão é isso. Jesus não pede que a gente seja
que a gente transforme as nossas causas em juízo. O nosso juiz é Ele. Então eu não tenho que julgar nem as minhas causas. Eu tenho que simplesmente falar, me perdoa, irmão. E aí a gente tem até uma música do Daniel de Souza que fala exatamente isso. Ele canta sobre perdão, né? E ele fala, somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Eu não estou preocupado em estar certo na situação. Eu estou preocupado em estabelecer a comunhão, porque o meu padrão não é você. Por isso, irmão, eu estou livre para te perdoar. Sempre. Estando você certo ou errado, meu coração sempre vai perdoar você. Fica tranquilo. Entendeu? Porque o meu padrão é Jesus. E quando eu olho para Jesus, então, porque quando eu vou para a minha relação com Jesus, eu falo, estou errado da cabeça aos pés o tempo inteiro, né? Jesus perfeito. Quando Jesus está naquela cruz, Jesus não falou, Pai, vinga-os. Porque Jesus estava ali injustamente. Jesus não estava buscando a sua razão. Ele não estava querendo uma justiça. Jesus simplesmente fala, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É simples. O nosso coração não tem que buscar justiça pessoal. A gente tem que buscar perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, Pai, como nós temos perdoado os nossos irmãos, os nossos parentes, amigos, pai, mãe. Como é que você tem lidado com as suas emoções? Tem gente que tem problema de falar a verdade, porque tem problema de se autoaceitar. Às vezes eu encontro pessoas assim, gente que mente da cabeça aos pés. A minha vontade é chegar na pessoa e falar assim, vem cá, irmão, você está mentindo. Mas eu faço uma leitura além, né? Eu percebo que a pessoa tem um problema de autoaceitação. E aí eu chego para a pessoa e falo, você sabia que eu amo você não por essas coisas? Sabia que eu te amo por quem você de fato é? Se você não fizesse isso, para mim não faz diferença nenhuma. Eu simplesmente amo você. Irmão, Deus ama você. Só isso. Ele ama você. Você não precisa assumir liderança de igreja. Você não precisa mostrar para ninguém que você tem capacidade. Você não, eu tenho que provar para mim mesmo que eu posso. Não precisa provar para ninguém não, nem para você. Você simplesmente é filho de Deus. Deus ama você. Você nunca vai ser rejeitado por Deus. Você não tem que provar para mim nada. A sua capacidade, ela está em Deus. Entenderam? Eu não consigo passar no concurso público. Eu acho que eu sou burro. Eu acho que... Não, você pode ter alguns bloqueios emocionais, só isso. Mas para com isso, você é tanto quanto. Porque a tua capacidade não vem de você, vem de Deus. Bem, o texto diz, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essa oração de Jesus, ela é fantástica. Para a gente encerrar esse momento, eu quero orar com você. A gente vai ver, por exemplo, Jeremias. Eu já vou orar, encerrar. A gente tem uns 10 minutinhos para tomar um café e aí a gente volta, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui.
Jeremias viveu num contexto de rejeição. Ele foi rejeitado pelo povo. O povo, aliás, queria matá-lo porque achava que ele estava se levantando contra eles. Ele se sentia, a mensagem de Jeremias, Deus levanta Jeremias como profeta e o profeta foi rejeitado. Foi uma situação, irmãos, muito complicada. Jeremias tinha tudo para falar, eu não quero saber mais desse negócio de crente. Vou sair de Israel, vou sair desse negócio aí de aliança, de Deus, não quero mais saber disso. Porque sofreu. Ele sofreu com o sistema, sofreu com o governo, sofreu com o seu povo, sofreu. Mas Jeremias, ele teve o seu consolo e a sua resposta no Deus que ele servia. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã.